Olá, eu sou o professor Bruno Viana e a gente vai dar continuidade aos critérios de divisibilidade. Bem, hoje a gente vai estudar dois critérios, que é o de 7 e o de 11, né? Dá um enfoque maior para esses dois, porque não são tão simples quanto os outros. E é difícil até a gente achar o de 7 em livros didáticos aí do Brasil afora, né? Por quê? Porque essa regra que eu vou apresentar de divisibilidade por 7, na realidade eu vou apresentar até duas, mas ela só serve para números grandes, né? Número de 3 algarismos eu aconselho até a dividir por 7. É bem mais simples, né? Então vamos a ela. Um número natural é divisível por 7 quando a diferença não negativa entre a soma dos números das classes ímpares, a gente vai chamar de SCI, soma das classes ímpares, e a soma dos números das classes pares, SCP, for um número divisível por 7. Então, vamos aplicar nesses 3 exemplos essa regra. Bem, primeiro a gente tem que saber o que é classe, né? No nosso sistema de numeração decimal, a gente antigamente separava por ponto, né, as classes. Hoje em dia, pela BNT, a gente não separa mais por ponto. Mas eu vou tomar a liberdade de voltar a separar aqui só para ajudar a gente a perceber, né? Essa aqui é a classe das unidades. É a primeira classe. A primeira classe contém a ordem das unidades, das dezenas e das centenas. Essa aqui já é a segunda classe dos milhares. Depois a gente tem a classe dos milhões. Bem, a primeira classe, primeira é ímpar. A classe dos milhares já é a segunda classe par. Então, pelo que diz a regra, eu tenho que fazer a diferença da soma das classes ímpares menos a soma das classes pares. Bem, a classe ímpar é a primeira. Repara que eu estou somando os números formados nas classes. Então, a primeira classe formou o número 13. E a segunda classe, né, formou apenas o número 6. Bem, 13 menos 6 dá 7. Então, vai ser divisível quando o resultado dessa diferença for divisível por 7. 7 é divisível por 7. Então, ok, esse número aqui, 6.013, é divisível por 7. Vamos para o próximo. A primeira classe, né, eu já sei que eu tenho que fazer soma das classes ímpares menos soma das classes pares. A primeira classe aqui formou o número 29. E a classe par, né, que é a segunda aqui, formou o número 351. Bem, aí a gente tem que se preocupar com uma coisa. Ele disse que essa diferença não pode ser negativa, né? E não tem como eu diminuir o 29 de 351, tá? Aí eu tenho dois artifícios, tá? Vamos com calma. Se eu quero saber só se o cara é divisível ou não, né, basta eu trocar, fazer 351 menos 29. Vai dar um resultado, eu verifico se esse resultado é divisível por 7. Mas eu quero chamar a atenção que, como a gente viu anteriormente, as regras de divisibilidade elas não servem só para saber se um número é divisível por outro ou não. Elas ajudam a gente a achar o resto da divisão, né? Por exemplo, 6.013 é divisível por 2? Ah, não, porque ele não é par. Ué, então, se ele é ímpar, o resto da divisão por 2 é 1. 6.013 é divisível por 5? Não, o número é divisível por 5 quando termina em 0 ou em 5. Se ele termina em 3, né, significa que 6.010 seria divisível por 5. Como é 6.013, o resto é 3. Então, ajuda a gente a achar o resto da divisibilidade desse cara por 5 é 3. 6.013 é divisível por 4? Como é que é a regra de divisibilidade por 4? Lembrando, a gente pega os dois últimos e divide por 4. 13 não é divisível por 4, mas 12 é. Então, 12 para chegar a 13 é 1. Então, o resto da divisibilidade desse cara o resto da divisão desse cara por 4 é 1. Né? E isso não foge aqui. Só que se eu estiver preocupado em achar o resto, eu não posso trocar essas parcelas, não. Eu tenho que usar um artifício um pouquinho mais inteligente. Bem, a gente já aprendeu que se eu somar um múltiplo de 7 aqui, não vai fazer diferença. Porque esse múltiplo de 7 é divisível por 7, vai dar resto zero. Então, se eu estiver preocupado em achar o 7, basta eu somar
Por exemplo, 350 aqui. Bruno, por que 350 é uma boa escolha? Ora, 350 é uma boa escolha porque qualquer múltiplo de 7 menor que ele, ou um pouquinho menor que ele, me dá mais trabalho. Né? Eu peguei ele porque ele é 70 vezes 5. Né? E somar ele aqui vai me dar um número maior que esse. E aí eu consigo extrair o resto. Então eu vou ter, na realidade, que fazer a seguinte conta. 379 menos 351. E isso daí dá 28. E 28 é divisível por 7, ok? Esse cara aqui seria divisível por 7. Então, vamos para o próximo exemplo. Meu próximo exemplo, eu tenho que fazer soma das classes ímpares menos soma das classes pares. Eu vou ter o 197 menos o 61. Bem, 197 menos 61 dá 136. Pô, Bruno, mas complicado ver se esse cara é divisível por 7. Ele tem 3 algarismos. Usa a regra de novo? Não adianta, tem que dividir por 7 mesmo. Então, dividindo esse cara por 7, né, vai dar 1, sobra 6, abaixo 6. 66 por 7 dá 9, 63 sobra 3. Isso significa que esse cara não é divisível por 7. Esse aqui não é divisível por 7. Porém, o resto da divisão dele por 7 é 3. Ok? Bem, vamos ver uma segunda regra. Vamos ver uma segunda regra envolvendo os mesmos exemplos. Tá? Eu só quero deixar claro que esta segunda regra, ela não serve para que você descubra o resto. Essa segunda regra, ela só ajuda a gente a saber se o número é ou não é divisível por 7. Bem, o processo é o seguinte. Eu vou pegar e separar o algarismo das unidades. Vou separar o algarismo das unidades aqui. No caso, esse é o 3. Aí eu dobro o 3 e ponho aqui embaixo. 2 vezes 3, 6. Então, eu vou dobrar o 3. E vou diminuir. Bem, se fosse 600, 600 menos 6 dava 594. Como é 601, vai dar 595. Aí eu repito o processo. Pego o algarismo das unidades e dobro ele. Dá 10. E diminuo. Isso daqui dá 49. Bem, 49 é divisível por 7, então esse cara é divisível por 7. A gente já tinha visto isso com a regra anterior. Vamos para a letra B. Algarismo das unidades, dobrei e deu 18. Vou diminuir. Bem, 12 menos 8 dá 4. 9 menos 1 dá 8. E aqui ficou 0, 3, 5. Né? Conferindo, 12, 10, 1, ok. Repete o processo. Né? Vamos separar a unidade e dobrar ela. 2 vezes 4, 8. Vamos diminuir. Dá 3.500. Bem, se eu quiser repetir o processo, eu posso. Né? Bota a barra aqui, o dobro de 0 é 0, vou chegar no 35. Mas eu posso parar aí, porque se 35 é divisível por 7, 3.500 é. Então, esse número, 351.029, é divisível por 7. E a gente também já tinha visto isso anteriormente. Vamos para esse exemplo. A gente já viu lá, pela regra anterior, que esse cara não é divisível por 7. Então, vamos aplicar essa segunda regra aqui. O dobro de 7 é 14, eu vou diminuir. Vai sobrar 5. O dobro de 5 é 10, e eu vou diminuir, dá 600. Bem, 600 não é divisível por 7, né? É 6 vezes 100, 100 não é divisível por 7, 6 também não, então esse cara não é divisível por 7, como a gente já tinha visto anteriormente. Lembrando que não dá para descobrir o resto com essa regra só serve para dizer se é ou não é divisível por 7. Vamos para a segunda regra de divisibilidade da aula de hoje. Quando é que um número é divisível por 11? Bem, um número é divisível por 11 quando a diferença não negativa entre a soma dos algarismos de ordem ímpar, que a gente vai chamar aqui de SOI, e a soma dos algarismos de ordem par for um número divisível por 11.
eu quero chamar a atenção através de uma comparação da regra de 7 com a regra de 9. Vamos voltar lá para a regra de 7. Na regra de 7, a gente está falando da soma dos números formados pelas classes. Ó, soma dos números das classes ímpares, soma dos números das classes pares. Vamos voltar para a de 11. Aqui, a diferença é entre a soma dos algarismos de ordem ímpar e a soma dos algarismos de ordem par. Então, lá eu trabalhava com o número formado pelas classes. Aqui eu estou trabalhando com a soma dos algarismos e de ordem ímpar e ordem par. Lá era classe, aqui é ordem. Lá era número, aqui é algarismo. Vamos para o exemplo para isso ficar mais claro. E aí, vamos usar então a regra de divisibilidade por 11 nesses dois exemplos. Bem, o que é ordem? Essa aqui é a primeira ordem. Primeira ordem. Então é ordem ímpar. Essa daqui já é a segunda ordem, ordem das dezenas, é par. Terceira ímpar. Quarta par. Quinta ímpar. Sexta par. Bem, então tem que fazer soma das ordens ímpares menos soma das ordens pares. Então vamos lá. Ordem vai ímpar. 4 mais 6 mais 8. Então, 4 mais 6 mais 8. Menos soma das ordens pares. 1 mais 4 mais 2. 1 mais 4 mais 2. Vai dar 18 menos 6, 7, dá 11. E 11 é divisível por 11. O número formado tem que ser divisível por 11. Então, esse cara aqui é divisível por 11. Ok? Vamos para o próximo. Ímpar, par. Ímpar, par. Ímpar, par. Ímpar, par. Ímpar, par. Ímpar. Soma das ordens ímpares menos soma das ordens pares. Então, vamos lá. As ordens ímpares. 5 mais 3... mais 2 mais 5, mais 2 mais 1. Ordem par, 1 mais 8, 4 mais 3, mais 3. Bem, 8 com 2, 10, mais 8, 18. Então, aqui eu tenho 18. Menos... 3 mais 3, 6, com 4, 10, 18, 19. 19. Bem, não pode ser negativa, então vou fazer aquela mesma ideia do 7, vou somar 11 aqui. Então eu vou ter 29 menos 19, dá 10. Esse cara não é divisível por 11. Porém, quando a gente divide esse número enorme por 11, ele deixa resto 10. Vou abrir um parêntese e vou fazer só aqui. Olha como é que funciona a regra de divisibilidade por 7 também. Soma das classes ímpares menos soma das classes pares. Para ficar claro a diferença. Então, vou pegar primeira classe, né? Aqui eu tenho a primeira classe, é classe ímpar. Aqui eu tenho a terceira classe, que é a classe par. Então, soma das classes ímpares. Então, tem que somar o número formado por essa classe, que é o 315, mais o número formado pela terceira classe, que é o 235. Menos soma dos números formados nas classes pares, 428, menos 13. Aqui eu vou ter 10, 4, com mais um que foi 5, mais 5. 550 menos, desculpa, aqui é uma soma. 8, 9, 10, 11, vai 1, 4, 4. Bem, 550 menos 441, 10 menos 1, 9. 4 menos 4, 0, 109. E eu tenho que pegar o 109 e dividir por 7, que eu estou querendo saber se esse cara é divisível por 7 ou não. Dá 1, sobra 3. 39 por 7 dá 5, sobra 4.
Então, esse cara, além de não ser divisível por 7, ele, quando é divisível por 7, deixa resto 4. Espero que esse exemplo tenha ficado claro para você saber a diferença da regra de divisibilidade por 7 e por 11. Apesar de serem parecidas, são só parecidas, diferentes em alguns conceitos. Obrigado pela atenção, até a próxima.